Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para nós, amores. Parece que passou assim séculos, porque a gente gravou o último podcast com Karen Vilela há muito tempo. A gente já tá aqui final de agosto gravando esse. E tô aqui com quem? Kelly Bergamo e Paula Teotônio. Jussara, põe palmas no nosso áudio, por favor. Boa noite, gente. Como estão? Bom dia, boa tarde. Que língua, não sei como vocês estão. Tô morrendo de saudade. Assim, para vocês só passou um mês, mas pra gente passou uma eternidade. A gente precisa organizar melhor esses tempos de gravação. Muito babado. E aí, eu tô cheia de comentários para fazer, mas eu quero primeiro ouvir a vozinha da Kelly. Tudo bom, Kelly? Bom dia, boa tarde, boa noite também pra galera, pra vocês principalmente. Muito feliz de estar de volta com um tema que eu acho super, super legal e com uma convidada super especial também, especialista no tema. É minha amiga. Eu tenho Encontro lá de amigas, é muito gostoso. Muito gostoso. Sim, eu lá tenho amiga ruim. Eu não posso viar, eu tô... tá, a gente vai... hoje ela tá clandestina. Ela tá um pouco clandestina, mas damos contexto ou a gente deixa abaixo? Eu tô na FEA, que eu vou apresentar um congresso com os meus coleguinhas de mestrado. Do mestrado! Ai, muito chique. Gente, vocês lembram quando a gente começou essa temporada? Ela era meramente uma aluninha. Agora eu já tô simplesmente apresentando o congresso, entendeu? Essa menina não tem Mercúrio retrógrado para ela, vocês não estão entendendo. Tudo acontece muito. Já tem sim, tá? Ai, meninas. Jess, me conte uma coisa. Como é que foi a repercussão, né, aí com você, com esse episódio maravilhoso que a gente teve com Karine, o último aí? Eu até hoje, assim, fico muito feliz com a discussão que a gente conseguiu trazer, né, e os contrapontos que a gente trouxe também, enfim. Não, galera amou. Ou essa semana mesmo uma pessoa ouviu e falou para mim que achou assim riquíssimo o conteúdo. Karine também depois comentou comigo que os feedbacks foram positivos. Eu amo que as pessoas ficam até o final, elas ouvem a palavra de Deus, não, a palavra a palavra que a gente fala no finalzinho. Então assim, foi bem massa, né? Eu não sei o que vocês acharam, mas foi bem bacana. Uhum. Foi super legal. E essa semana eu também tive um feedback super legal, que eu comentei com a pessoa que estava fazendo um evento, eu falei, quinta tem a gravação do podcast, aquele podcast com a Paula que eu adoro, eu ouço todos, eu ouço de novo, porque tem muita coisa legal. E eu, a gente é boa mesmo. Não, deixa eu contar aqui ao vivo. Ao vivo, a gente recebeu até indicação de pauta. Porque assim, mano, nessa loucura, né? Uma pessoa mandou e-mail falando assim: oi, Jéssica, Paula e Kelly, tudo bem? Tem uma indicação de pauta de uma entrevista para vocês entrevistarem fulana ou ciclana. E realmente, gente, eu virei a pessoa que eu mais odeio, que eu não respondo mensagem, assim, tipo, tem umas coisas que eu não dá mais. E aí, porque esse não é um podcast de entrevistas, amores, isso a gente vai deixar bem claro, assim, a gente traz convidados pra gente trocar uma ideia. Tipo assim, a gente eventualmente pergunta coisas porque a gente é curiosa, mas a gente se pergunta coisas também. Então esse não é um podcast de entrevista, ele não quer dizer que ele não possa se tornar em algum momento, mas essa temporada não é sobre isso, tá? Essa temporada é pra gente trocar ideia. E eu acho engraçado que as pessoas, às vezes, elas, como assim vocês não convidaram fulano de tal ou fulano de tal? Não, porque não é a proposta, né, amor? Então, com a próxima temporada, não sei, fica aí em aberto. Uma coisa que eu gostei também, eu recebi feedback, inclusive foi no Reels, que a gente sempre posta, né, todos os meses, os Reels, com algum trecho interessante, e aí chegou um comentário, que eu acho que foi um dos episódios mais interessantes também, que a gente só teve episódio bom, mas que foi sobre transição de carreira e tal, que a gente tocou, eu acho que em todos os pontos que acabam permeando a cabeça de alguém que está em transição, e a pessoa, enfim, trouxe que
foi um episódio relevante. E o que é muito legal de podcast, assim, de uma coisa que fica sempre no ar, é que as pessoas estão ouvindo ali no tempo delas. A gente sempre fica aqui, não porque é agosto, porque é setembro, mas a gente gravou um lá em 1667 e tem gente que vai ouvir ano que vem, né? Então, que bom que é poder estar fazendo esse projeto com vocês, meninas, inclusive. Muito legal estar fazendo a diferença na vida das pessoas. É isso. É isso aí. Tema de hoje surgiu porque Jessiquinha falou assim, tô tendo alergia de vinho. A Jéssica um dia acordou, mentira, não foi assim, foi durante vários, isso eu comecei a prestar atenção em 2018, que não é ressaca, gente, era ressaca, não é, que eu acordava no dia seguinte, depois de tomar vinho, e eu acordava toda entupida, como se eu tivesse mesmo com uma reação alérgica muito forte. E aí, mas até eu entender que era vinho demorou muito, né? Então, mas o que é? O que foi? É pó, é poeira, limpa a casa, troca fronha, troca não sei o quê, vira o colchão, sabe aquelas coisas, lava a cortina e não sei o quê. E aí eu comecei a me ligar que às vezes acontecia durante o dia, porque eu tomava vinho, beleza, às vezes tomava durante o dia, mas tomava mais à noite. E aí eu comecei a perceber, tipo assim, tomava durante o dia, fazia uma degustação, me dava em seguida uma super crise alérgica. E aí eu falei, gente, eu não vou cair na falácia do SO2, porque assim, eu sou a maior junk que existe. Então, assim, cara, eu como muita coisa com conservante. Eu não tô falando que eu tô certa, mas eu sou junk. E aí eu descobri esse negócio da histamina, né, de você ter intolerância à histamina, que dá um pouco disso. E eu falei, gente, será que é isso? Será que sim, será que não? E a gente falando de saúde, né, nós três aqui conversando sobre vinho e saúde, e a gente sempre pensando, será que a gente trata esse tema? Então vamos trazer alguém para falar sobre alergias ao vinho. Uma das melhores amigas de Kelly Bergamo é super especialista no tema e meio que surgiu assim. É isso, né? Foi isso mesmo. Vamos chamar a convidada, então, para botar a doutora Ana aqui com a gente e tirar todas as dúvidas dos alérgicos, não alérgicos e tudo mais. É falácia, não é falácia. É basicamente uma consulta ao vivo, amores, vocês vão ver. Teleconsulta. Gente, acabei de aceitar, mas agora foi. Aê! Não vê ninguém. Não tem ninguém? Tá vendo a gente, doutora Ana? Agora eu tô. Bem-vinda! Obrigada, meninas. Tudo bom, Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Que bom te ver de novo. Dessa vez, eu acho que a doutora Ana vai explicar. Ela me explicou muito, né? Porque eu cheguei, eu sou uma pessoa com rinite alérgica, na minha cabeça eu tenho. Ela disse que, gata, se você não testou, a gente não sabe se é. Ela já me deu vários tapas, assim, bora testar isso aí. Então, hoje eu quero que vocês sintam esse tapa na cara de vocês. E eu quero que o tapa chegue em todo o sommelier. Eu tô falando sério. Eu quero que todo sommelier, assim como a própria Jéssica parou, não vou botar na conta do sulfito ou da falta de beber água no final da noite. Eu quero que a gente seja um pouco mais sensível enquanto profissionais do vinho e pare de dizer que toda a reação que a pessoa tem quando ela não reage muito bem ao vinho é falta de água ou, enfim, né, culpar alguma coisa. Sulfito. Sendo que a gente sabe que, né, tem muita coisa, né? Kelly, por favor, presente a nossa convidada. Claro. Bom, quando esse assunto saiu, então, que a Jéssica, como a gente estava introduzindo antes, que a Jéssica comentou que estava sofrendo algumas possíveis reações alérgicas à bebida, e aí ela comentou, estou procurando um especialista. Eu falei, eu vou conversar com uma amiga minha, que é mega especialista em alergia alimentar e que é zero fake news na internet. O perfil dela é incrível e ela fala as verdades e ela defende muito o uso de todos os exames disponíveis com profissionais tarimbados para você descobrir o que efetivamente tem. E aí que nasceu a ideia, então, da gente falar sobre o tema. Ela topou na hora, a gente ajustou as datas porque ela é ocupada e viaja bastante também, dá cursos, é speaker de algumas empresas, ela é famosa, ela é a doutora Ana Paula Juliana. Juliane, ela só conheço lá, eu falei errado. Ana Paula Juliane, médica alergista e imunologista pela Unifesp. Tem o título de alergista e imunologista clínica pela ASBAI.
e é especialista em alergia alimentar pela Universidade La Sapienza, em Roma. E é uma exímia guia turística de Roma, porque conhece aquela cidade na palma da mão. E ela é minha amiga, e como eu já disse antes, eu só tenho amiga foda. Então, bem-vinda, doutora Juliana, que a gente chama ela. Muito obrigada. E ela tem uma atividade extracurricular que é perebista, que nós falamos. Minha amiga é perebista, dermatologista, doutora Ju. É ela. Bem-vinda, prazer te receber aqui. Muito obrigada, meninas, muito obrigada pelo convite. Vocês me fizerem estudar, né, suas danadinhas? Amo. Porque lá, quando eu fiz a minha especialização em alergia alimentar, ninguém nunca falou desse assunto, não, gente. Vocês me fizeram ir correr para o PubMed, para conseguir umas referências bibliográficas verdadeiras. Gente, então podemos falar que a pesquisa, né? Estuda. Alergia à histamina é a nova paleta mexicana, então é isso? Alergia a sulfito é a nova saiteria? Conta pra gente. Então vamos lá. Então vamos começar do começo. Né? É isso aí. Existe alergia a álcool? Existe alergia? É possível a gente falar disso? Já apareceu no seu consultório um diagnóstico desse? É coisa da cabeça da Jéssica ou não? Vamos começar do começo. Eu tenho 2 casos, mas que eu vou contar depois, que são casos do meu consultório. Mas eu acho que a gente tem um caminho até chegarmos até lá. Então, como eu gosto, eu sou... O meu toque não me permite que seja diferente, então eu acho que para começarmos a conversar sobre esse assunto, nós temos que dividir o que são reações adversas. Reações adversas ao álcool. Então, nós temos as reações adversas imunomediadas, e quando eu falo imunomediadas, tem o sistema imunológico envolvido, tem anticorpos, etc. e tal, e isso aqui é reação alérgica, tá? Por definição, para ser reação alérgica, eu tenho que ter uma reação imunomediada. E eu tenho as reações não alérgicas. Antigamente, a gente chamava de reações pseudoalérgicas, que são as reações que elas ocorrem, sim, mas elas não são por mecanismos imunológicos. Até achei uma coisa interessante aqui, porque eu anotei um monte de coisa. Estou cheia de anotação aqui, gente, para não esquecer de nada, ou quase nada. E, em 2023... Quer dizer, estão estudando ainda, não é que é uma coisa que ficou do passado, consegui coisa recente. Em 2023, essas reações não imunológicas, elas têm até um nome, tem uma sigla, RANIAS. Então, são essas reações, reações adversas não imunológicas a alimentos. Então, hoje é essa a definição atual de reação não imunológica. E entre as reações imunológicas, nós temos normalmente proteínas envolvidas, certo? Então, daí a gente pensando em reações imunológicas, nós vamos ter uma série de proteínas que podem estar envolvidos nesse tipo de reação adversa, de reação alérgica, a uma série de componentes. Quer que eu fale agora? Vocês querem alguns? Posso falar? Então tá bom. Então é o seguinte, se a gente pensar que uva, vamos falar do vinho. Uva. É raro alergia à uva, mas já foram identificados alérgenos moleculares da uva, ó. É o LTP, VIT-V1, endoquitinase. Então, você pode ser alérgico à uva, sim. Então, daí você tem uma reação ao vinho, mas porque você é alérgico à uva. É raro, mas existe? Coisas raras existem também, só são raras. Já diria o grande sábio, é raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Você pode ter uma reação à gelatina de peixe, que pode estar envolvida no vinho, talvez outras. A cola de peixe, né, que é aquela derivada da bexiga natatória do esturjão, achei chique. Né? Esturjão. Me lembra caviar. Nem gosto. Daí até aquela história que nós vamos falar um pouco mais, né, Kelly? Da ovobumina, da caseína e uma série de outras substâncias que podem dar
alergias verdadeiras. E uma que eu achei muito bacana, que eu sei que a Kelly gosta, de um vinhozinho botritizado. Botrites é fungo. Você pode ter alergia a alguns fungos, ao Saccharomyces, ao Botrytis, e daí você está tendo uma reação após tomar um vinho, e daí você fala, é o vinho, não necessariamente. Eu achei um caso aqui que eu achei super bacana até. O estudo fala assim para... ele tem uma sacada, ele fala assim, pense fora da garrafa, né? Ou think outside the box, think outside the bottle. E é muito interessante, eu achei bem bacana isso, que ele fala de uma reação anafilática, é um relato de caso, na realidade, né? Não é uma seleção de casos, de um homem que era alérgico a veneno de himenóptero, abelha, e ele tomou um vinho, e ele comenta que são vinhos jovens, muito provavelmente vinhos jovens, de uma produção talvez mais artesanal, que estava contaminado por abelha, e ele teve uma reação anafilática. Ele morreu do quê? Do vinho? Não. Ele morreu? Não, ele não morreu. Mas ele teve uma reação porque tinha uma contaminação no vinho. Então, antes de fazermos certas afirmações de que é o produto final em si que está gerando reações, quer seja alérgicas, quer seja não alérgicas, nós temos que estabelecer uma correlação direta e pensar fora da garrafa. E Ana, é muito interessante isso, mas como essas reações se manifestariam? Dor de cabeça, algum desarranjo intestinal, aquelas pereba que eu tenho quando eu como coisas que eu não devo comer. Eu tenho, a Ana me diagnosticou com um negócio muito legal não, que chama síndrome do restaurante chinês. Se tem glutamato monossódico, eu fico parecendo um baiacu. E aí, eu tinha isso há muito tempo, e aí um dia ela falou, isso aí falou o nome do negócio, falou popularmente conhecido. Eu falei, como popularmente? Nunca ouvi falar. Mas, enfim, então, e eu tenho uma reação de um inchaço absurdo nas mucosas, uma coisa... E essas reações a possíveis agentes alergênicos no vinho, como se manifestariam? Como as pessoas podem identificar repetitivos sintomas e procurar um especialista, por exemplo? Kelly, só uma pausa, porque eu e Jéssica estamos completamente assim, ó. Que? Tá chocada, Kelly Bergamo, como assim? Não, e assim, eu tô anotando tudo, porque eu vou querer fazer uma matéria com a senhora depois, viu, doutora Juliana? Mas eu tô muito chocada. Doutora Juliana. Eu não sabia que tinha tanta coisa que poderia ser alérgico, mas enfim, o choque passou agora. Não, calma, tem um choque ainda que eu tô pensando. Graças a Deus, eu não sou alérgica, eu sou terne. Deus me livre disso. Nossa Senhora! Não nem seria o leite harvest, né, amiga? Seria o botrites, né? Botritizados em geral. Você já ia falar errado, sou alérgica ao terne. Não, ao alérgica a botrites. Isso, não posso errar que eu sou amiga da doutora. Mas então, quais são os sintomas normais, ou que pode acontecer, que poderiam ser um indicativo para as pessoas que estão ouvindo a gente buscar um especialista e um diagnóstico para ser mais assertivo nisso? Se você pensar numa alergia, né, já que eu dei alguns exemplos aqui de componentes proteicos que podem gerar reações alérgicas, e não, assim, a bebida em si, porque depois eu vou falar do etanol, pensando em quadros alérgicos, que a gente chama de IgE mediados, ou são sintomas imediatos, são sintomas que eles acontecem em minutos até 2 horas após a ingestão daquele alimento, daquele componente, e as reações, elas podem ser diversas, podem ser reações de pele, vermelhidão, inchaço, urticária, que são aqueles vergões, você pode ter sintomas respiratórios, você pode ter tosse, rouquidão, chiado, nariz que escorre, lacrimejamento. Você pode ter também sintomas gastrointestinais, normalmente sintomas imediatos se expressam com vômitos. E você pode até chegar no ápice de uma reação grave, que são sintomas cardiovasculares, quer dizer, a pressão despenca, e daí nós estamos diante de um choque anafilático. Então, essas são as formas de manifestação de uma reação alérgica verdadeira.
imunomediado. Já com etanol é diferente. Porque etanol... Não, pergunta alguma coisa, vai. Depois eu falo. Não, eu quero saber do etanol, gente. Eu tô muito interessada. Vamos. Conta do etanol agora, pelo amor de Deus. Eu tô falando que esse podcast é uma grande conversa de comadres, entendeu? A gente tá aqui curiosa, querendo saber tudo. Vamos lá. Então, tá bom. Então, da parte alérgica, é isso aí, pronto. Vamos ao que interessa. O etanol, ou... Lembra quando a gente estudou lá? Era química, né? Ou é álcool, né? Etanol, álcool. Então, vamos falar do álcool. Álcool tem proteína na sua composição? Não. Aí ela fala, resposta errada. Tem? Não tem. Não. Então, você pensar em mecanismos imunológicos com imunoglobulina E para um álcool, só se ele se ligasse em uma outra proteína, em alguma outra coisa que talvez, quem sabe, pudesse gerar uma reação IgE mediada. Mas de cara, assim, se você pensar, tem IgE para álcool? Não, não é proteína. Ok, mas enfim, eu acho que nós temos muito ainda a aprender. Tanto que uma série de estudos que eu vi aqui sempre se sugere a continuidade do estudo, porque não se chegou a uma conclusão efetiva, a uma conclusão incontestável, certo? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Tem uma série de artigos, gente, bastante. Eu anotei tudo aqui, está tudo bonitinho. Tudo bonitinho aqui, anotei, eu estudei. Tem uma série de reações ao etanol, desde reação de urticária tem bastante. Bastante. Inclusive, meu professor maravilhoso do coração, Dr. Zuberbier, que é de Berlim, é um centro excelente, é um centro onde mais estuda urticária no mundo. Nós somos gratas a eles que nós temos tratamentos muito avançados para o tratamento da urticária hoje. E eu encontrei, para minha felicidade, um estudo dele, porque se ele está, o nominho dele está lá, eu falo, esse é bom. Né? Porque às vezes você encontra também alguns artigos que não têm uma certa categoria. Então, vou começar pelo Zuberbier. Então, o que ele faz? Ele fala o seguinte, que o etanol, ele é raramente reportado como uma causa de hipersensibilidade, né? Então, ele queria saber até que ponto o etanol está envolvido nesse tipo de reação. E daí ele fez esse estudo com 12 adultos, vocês vão ver que todos os estudos, mesmo que vocês vejam depois, que eu mostro depois, ou que eu vou citar aqui, tem um N, tem um número de pacientes sempre muito pequeno, porque não é frequente essa queixa de uma forma mais concreta, tá? É frequente no papo do boteco, né? Mas uma coisa mais efetiva. Quando você passa um crivo, né? Quando você põe uma peneira, daí fica pouca gente. Então, aqui, tem 12 adultos e todos eles tinham uma história positiva. E daí, o que a gente faz? O que a gente faz muito, medicamente falando? A gente faz teste duplo cego controlado por placebo. Duplo e randomizado, né? Então, aqui, o que eles deram? Fizeram duplo cego controlado por placebo, 30 ml de etanol para a turma. Ok? 6 deles tiveram sintomas. Eles eram 12. Só metade deles teve sintoma. Então, o que eles imaginam? Que isso não é uma reação. E eles fizeram um teste alérgico no bracinho deles e todos foram negativos. Então, o que se conclui? Se o teste é negativo, é porque você não tem uma reação imunomediada, você não tem uma IgE específica. Meia dúzia deles reagiu, é bastante, foi 50%, e não é uma reação imunológica. Então, quer dizer que, sim, pode acontecer. Não todos os que relatam, e o mecanismo não é um mecanismo imunológico, é um mecanismo mais relacionado a aminas vasoativas, a deaminoxidase, que é uma enzima que degrada a histamina a nível de intestino delgado. Então, que existe. Tem vários outros relatos semelhantes a esses de urticária induzida por etanol. E tem até mesmo, para não ficar muito repetitivo, porque tem vários deles,
E sempre com um teste de desencadeamento duplo cego controlado por placebo. E assim, é etanol de vinho, de cerveja, de várias bebidas, não é exclusivamente de vinho. E tem um aqui bem bacana, que é uma reação gravíssima num paciente que tinha sintomas não só de pele, tinha sintomas tinha inchaço, tinha sintomas respiratórios, desaturava, quer dizer, sintoma respiratório grave, quando ele bebia mínimas quantidades de cerveja, cidra e vinho. Feito teste cutâneo para ver se tinha... Tudo fermentado, né? Não era nada desse tipo. Minha amiga, você já pode trabalhar com alergista. Era levedura. Era levedura, doutora. Era levedura. Era levedura, sim. Você matou a charada, viu? Se tivessem chamado vocês, não precisavam ter serviço todo. Ai, doutora Ana, aí eu vou fazer uma pausa então para fazer uma pergunta. Senão só eu falo, gente. Porque assim, a gente adora um diagnóstico, né? E vamos falar por mim, eu adoro um diagnóstico. Então, assim, se eu chego, então, putz, beleza, olha, o que existe em comum? A levedura. E a levedura é usada também para tantos outros, né? Para fazer pão e tudo mais. Então, essa é uma pessoa que tem tendência, que pode ser uma pessoa que, como é que é o nome? Que não pode comer coisa de massa por causa da levedura? Como é que é o nome disso? É celíaco? Eu não manjo, desculpa. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, tá. Até eu quero falar disso também, não tem nada a ver com isso, mas como é uma coisa que tem se falado muito, eu ando até muito incomodada com certas coisas que eu tenho ouvido, eu acho que de repente é legal, né? Que outras pessoas ouvirem. Coitada da pessoa que gosta de pão e vinho, meu Deus. Hã? Coitada da pessoa que gosta de pão e vinho, meu Deus, coitadinha. Porque glúten não pode nunca, né? Porque todo mundo aí é alérgico, né? Não pode jamais. Aí a Ana Paula na internet está para a alergia à lactose, que ela tem pavor e negócio de glúten, tal qual eu estou contra o descaminho. Nós temos a mesma proporção de postagens perseguindo gente que fica falando, ai, não sei o quê. Porque ela vive falando que tem que correr atrás de um diagnóstico sério, quem é que tem, que exame que faz, tudo mais. Por isso que eu falei, acompanhe o perfil dela, para quem tem essas queixas de alergia, é super interessante que ela sempre fala muito sobre tudo que tem de mais moderno nos diagnósticos, porque eu acho que hoje também, né, Ana, esse negócio da alergia está muito vendável, né? Então, tudo é problema, o problema é a alergia, é não sei o quê, não sei o que lá. Às vezes as pessoas simplesmente elas têm uma reação, ou elas têm outras causas que precisam ser investigadas, né? Que não exatamente um produto em si. Exatamente. Né? Assim como no vinho aí, que pelo que você está falando até agora, a alergia não é sobre a bebida em si, mas sobre algum componente que pode dar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem essa alergia à levedura, ela pode tomar um destilado e ter zero problemas com isso. Ou ela, enfim, eu acredito que tenha várias possibilidades. E, Jéssica, desculpa, eu te interrompi aí, faz a sua pergunta. Também tem mais, além dessa coisa do celíaco. Não, aí eu queria entender essas diferenças, porque como eu realmente não sei, então, tipo assim, o celíaco tem a ver com levedura, assim, é isso, eu realmente não sei. Então, e uma coisa que eu queria aproveitar o gancho do componente do vinho. A gente escreveu há um tempo atrás, juntas, um artigo, né, Ana, sobre essa questão, porque a gente falava da colagem, da clarificação, do uso da clara de ovo, albumina, ou caseína, no processo de clarificação. E na época foi até bem interessante, porque a gente fala muito que a legislação no Brasil é muito cansativa, burocrática, mas ela é absolutamente protetiva quando se trata de saúde alimentar, de sanidade alimentar, e isso inclui os vinhos. E a Ana, na época, me explicou que essa advertência que a gente encontra em todos os rótulos que contém ou podem conter traços de ovo e leite, nasceu de uma demanda de mães de crianças com alergia alimentar. Então, isso, quando a gente vê aquela zoeira que tem, às vezes, assim, ai, olha que contém ovo na caixa de ovo, ai, que besteira. Não, tem que constar, é lei. Parece óbvio, mas tem que constar.
porque isso é um agente que pode causar uma alergia, que pode levar uma criança à morte. Criança não bebe vinho, mas a gente tem, então, no processo de colagem de clarificação, pode ter o contato com essas proteínas do ovo e do leite, e daí o nosso artigo foi exatamente sobre isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal, Ana, que esses componentes, porque na época a gente já conversou, e os resquícios que permanecem, que são autorizados pela legislação permanecer no vinho, são ínfimos, e não seriam suficientes para provocar alguma crise grave e tudo mais. Mas se quiser discorrer um pouquinho sobre isso, acho que seria interessante para o pessoal também. Ok. Jéssica, eu vou te deixar um pouquinho no stand-by da história do celíaco, mas depois nós voltamos aí, tá bom? Não vou te esquecer. Então, o que que acontece? É muito bacana isso mesmo, porque o Põe no Rótulo foi um movimento de mães que tinham crianças alérgicas, muitas crianças, inclusive, com quadros graves, com risco de anafilaxia, e era muito difícil você sair com essas crianças, você comprar coisas no supermercado para essas crianças, porque vocês imaginam, vocês sabiam que no atum em lata tem caseína? Não fazia a menor Não ideia. é? Você imagina? E tem leite. Então, foi muito importante essa regulamentação. Que a partir, em alguns embutidos tem leite também. O meu marido, o meu marido é muito intolerante à lactose, muito, 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 assim. E aí ele fica tomando aquele monte de remédio e tal. E aí, vira e mexe, a gente faz, né? Um patezinho de atum com pão gostoso, alfacinha, assim, nunca passa mal. Não, mas não é lactose, não é lactose. Tá bom. É a proteína. Mas quando eu for te explicar da questão da doença celíaca, isso eu já tinha elaborado para falar disso aí também. Nós vamos falar do leite, do trigo no segmento. Então, essa questão do põe no rótulo, ela é muito importante, certo? A questão de contém ovo, contém leite, de acordo com a clarificação no vinho, ela existe porque isso é obrigatório. Agora, até que ponto esses resquícios podem gerar reações, é isso que a gente precisa saber. E eu encontrei estudo, porque a gente procura, e daí a gente acha, se a gente não achar, a gente fala, não achei, não posso afirmar. E tem estudos mostrando que eles tinham a mesma dúvida que a gente. Falam, ok, tem leite, tem leite, tem ovo, mas essa quantidade, será que ela é suficiente para elicitar sintomas em pessoas que são verdadeiramente alérgicos a leite ou ovo? E o que eles chegaram a conclusões? As conclusões de que não. É que sim, por lei, é obrigatório você colocar ali no rótulo, entretanto, você não precisa ter um receio maior, porque as quantidades são realmente tão ínfimas que elas não são nessa meta-análise, elas não são suficientes para elicitar sintomas. E eu sei que tem outros mecanismos de clarificação também. Antes de que vocês me respondam sobre esses mecanismos de clarificação, porque que usa mais hoje em dia, né, Kelly, do que essas outras clarificações. Sim, bem mais. Da de ervilha, de batata, que também, sendo proteínas e a pessoa sendo problemática e com proteína, alérgica à proteína, também poderiam desencadear alguma coisa, então, em tese. Em tese. Em tese, mas também na mesma... Aí a gente entra na mesma pegada. Não, a proporção que foi o leite e o ovo. Mas em tese. Agora, ainda tem uma outra coisa, né, gente? Quem tem alergia a leite, quem tem alergia a ovo é criança, né? Que não vai beber vinho. É muito, muito, muito raro você ter um adulto com alergia a leite e alergia a ovo. A não ser que ele tenha um diagnóstico, porque o diagnóstico das alergias alimentares e já mediadas, a grandíssima maioria, acontece nos primeiros 2, 3 anos de idade. Ontem mesmo estava conversando com os pediatras, falando de alergia ao leite, e um dos slides era justamente isso, né? Que a alergia alimentar a ovo e leite, tá? Não estou falando de outras coisas. Ela é diagnosticada em tenra idade. E tem alguns que persistem até uma idade adulta, tem, mas é absurdamente raro a persistência de uma alergia alimentar verdadeira
até a faixa etária adulta. Esses pacientes que se mantêm alérgicos são aqueles pacientes muito graves. Eu tenho uma moça que é minha paciente desde pequenininha, melhor não dizer desde quando, e um outro rapaz que veio para mim já grandinho, que eles são moços e eles fazem anafilaxia com mínimas quantidades de leite. Mas eles são as exceções, gente. Há quanto tempo eu trabalho com isso? Eu vi esses dois. Existem, sim, a gente vê, mas pouca gente. Então, vamos voltar lá. Não, agora na clarificação, explica, Kelly, essas outras formas de clarificação. Não, hoje é muito mais utilizada a clarificação de origem vegetal do que animal, exatamente porque tem vários países que já não recepcionam vinhos que utilizam isso. Hoje, por exemplo, quando você dá um ampassant, assim, você encontra 1 ou 2 países que ainda usam muito, e há tradição, por exemplo, em Bordeaux, muitos, a gente vê toda a safra, eles mostram, inclusive, quebrando o ovo dentro da barrica, as claras, e fazendo todo o processo lá, que é algo muito ritualístico, quase tradicional. Mas o mercado hoje pede muito esse tipo de coisa. O que eu vejo é que se cria um alarde demasiado sobre algumas questões, né? Então, isso é muito importante falar. Eu lembro que quando a gente conversou sobre esse tema, você falou realmente, olha, isso é muito mais comum, tal, e a gente entrando nesse método de segurança alimentar, tudo que é permitido remanescer no vinho que parte de um processo como esse de clarificação, de colagem, é ínfimo a ponto de não provocar nenhum tipo de mal à saúde. Então, eu acho que isso é muito relevante sempre a gente ressaltar, porque, embora acho que grande parte dos ouvintes aqui do podcast seja do mercado do vinho, a gente também tem muito consumidor. Então, não precisa criar um pânico exagerado e falar, meu Deus. E também, galera, não adianta botar culpa só no vinho, não, porque, enfim, tem outras coisas. É bem isso. Até a Ana falou várias vezes em alergia verdadeira. Eu acho isso muito interessante, porque a Ana bate muito em cima de profissionais não habilitados para diagnosticar uma alergia que o fazem. Isso cria um terror alimentar, isso cria várias problemáticas no nosso país, que as pessoas deixam de viver, ou começam a pirar a cabeça em cima de alguns sintomas. Então, acho que com essa conversa a gente já começa a separar um pouco as questões, e principalmente há a possibilidade, sim, de se ter uma reação alérgica a partir do consumo de uma bebida alcoólica, mas não vai ser exatamente o álcool que vai provocar isso, pode ser algum dos elementos nos componentes dele. Então, busca um especialista diante de reações costumadas sobre essa bebida para entender o que está acontecendo com você. Aqui também não é embora a gente vá fazer uma consulta aqui entre nós, né? A senhora aceita a consulta pelo Meet, senhora? Vocês devem procurar um especialista para analisar o seu caso, né, Ana? Estou verificando, o Pix não chegou ainda. Meu Deus! Gente, Ana, eu tenho uma pergunta, e eu pegar um gancho do que a Kelly falou, que é se foi permitido, né, por legislação, uma quantidade ínfima que não é declarada no rótulo, então quer dizer que isso provavelmente não vai fazer mal à saúde das pessoas. E o que a gente encontra normalmente que é dito no rótulo? É o sulfito. E eu queria trazer o sulfito para essa conversa com a gente, porque é uma coisa que chega muito, né, no nosso atendimento ao público. Eu tenho medo do sulfito, porque falaram que sulfito, que o vinho bom é o vinho sem sulfito, que não pode adicionar, e a gente bem sabe que a própria uva gera sulfito. Não, mas se me fez passar mal no outro dia é porque tinha sulfito demais. E, enfim, né, a gente já escutou muito isso. E, como eu falei no começo, a gente sempre manda as pessoas beberem água e... Não, né? De uma maneira muito educada, a gente não faz assim. Mas eu queria entender o que é o sulfito, já que o sulfito não é uma proteína, por exemplo, né? Ele é um composto que é adicionado no processo de vinificação. Ele é estudado dentro desse mundo das alergias e tal, como algo que realmente gera algum tipo de reação? Queria entender um pouco mais sobre sulfitos. Agora eu vou ter que deixar você em stand-by, porque eu estou devendo a primeira resposta da Jéssica. Desculpa, mas eu fiquei aqui, estou atravessando todo mundo. Mas só recordando que, mesmo que seja mínimas quantidades, sim, é obrigatório ter no rótulo, tá bom? Ou se tem o leite ou o ovo ali na clarificação, é obrigatório sim. E antes de começar a tua resposta, Jéssica, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar
é que pacientes com qualquer tipo de reação alérgica, com potencial risco de anafilaxia, pode ser uma alergia alimentar, pode ser uma alergia a medicamento, pode ser uma alergia à picada de abelha, vespa, enfim. Existem algumas coisas que nós falamos hoje que são os cofatores. Cofatores são fatores associados que favorecem o desenvolvimento de uma crise grave, de uma anafilaxia grave, que eventualmente não é reversível, com desfechos ruins, até mesmo fatais. São elas: paciente asmático não controlado, exercício físico, uso de anti-inflamatórios e álcool. Então, aquele cara que tem alergia a camarão, mas ele não dá muita bola para a reação dele, tá lá na praia, de boa, tomando um sol, dá uma dorzinha de cabeça, tomou até uma pironinha, jogou um beach ali na praia, e ele falou, tomou, e ele comeu camarão, que a outra vez que ele comeu só dá uma coceirinha, não deu nada. Esse é aquele que tem uma chance de reações graves. Quando que a gente ouve desfechos fatais em reações assim? Nessa descrição que eu dei para vocês. Então, só lembrar que o álcool, muitas vezes, ele é um importante cofator em reações graves, anafiláticas, mesmo que seja uma reação a qualquer outra coisa. E ele não é o causador, ele é só um cofator. Vamos lá, da Jéssica. Jéssica, então, a primeira coisa que a gente tem que dividir, o que é intolerância e o que é alergia. Intolerância, ela nunca é uma proteína. Intolerância à lactose. Lactose é o açúcar do leite. O açúcar é uma molécula grande que tem que ser quebrada pela lactase no nosso intestino para que ela seja absorvida. Certo? Conforme nós vamos envelhecendo, vai diminuindo a quantidade de lactase, dessa enzima no nosso organismo. E tem algumas populações, por exemplo, os descendentes de asiáticos, eles já têm menos lactase. E daí nós temos o quê? A intolerância à lactose, que tem se falado tanto, que se tem associado uma série de sintomas inassociáveis com intolerância à lactose. Intolerância à lactose te dá o quê? Única e exclusivamente sintomas gastrointestinais. Só. Ponto. Acabou. Certo? Eu não posso nunca mais. Pode, você toma lactase. Ou eu quero tomar um pote de sorvete. Toma, você sabe o que vai acontecer. E tá tudo bem. Agora, nós estamos ao oposto dela, é alergia ao leite de vaca. Aí nós estamos falando, lembrando lá do nosso começo da nossa conversa, nós estamos falando da proteína. Daí tem caseína, alfa-lactobumina, beta-lactoglobulina, blá, 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 várias delas. Aí que eu falei que existem poucas pessoas que continuam alérgicas, porque intolerância à lactose, vários graus de intolerância à lactose, um monte de gente tem. E tá, né? Então, agora, isso é muito importante a gente saber. Daí, vamos chegar no trigo. O trigo tem várias proteínas na sua composição, sobretudo o glúten e uma série de gliadinas. Eu posso ser alérgico ou ter uma doença chamada doença celíaca ou intolerância ao glúten, certo? Ou eu tenho alergia ao trigo, que tem várias proteínas envolvidas, certo? A alergia ao trigo, ela funciona como alergia ao leite, que eu falei agora há pouco, certo? Então, eu posso ter uma reação anafilática, uma reação grave, uma reação leve, mas estamos falando de alergia. Quando eu falo de intolerância ao glúten, eu estou falando de uma doença genética, doença celíaca. E como é que se faz o diagnóstico de doença celíaca? Endoscopia digestiva alta com biópsia de duodeno. Mas eu fiz um exame. Ok, você fez um exame que ele pode ser até sugestivo somado à sua história clínica.
mas a única coisa que fecha diagnóstico de intolerância ao glúten é biópsia de duodeno. Ai, mas é intolerância ao glúten? Ah, não, mas é uma intolerância ao glúten não celíaca. Eu vou fazer uma dieta 6 meses. Para desintoxicar o corpo. Não tem CID. Para desintoxicar o corpo, porque o corpo está muito intoxicado com glúten. Inflamado. Gente, não estão escutando, mas eu estou fazendo aspas, não só quem está assistindo. E eu estou fazendo aspas também. Você está falando de desintoxicar com aspas, e eu estou fazendo com aspas desinflamar também. Nossa, a gente parece estar com orelhinha aqui. Gente, fala assim, ai, tá tão inflamada. Ai, pelo amor de Deus, gente. Eu respiro fundo, me dá um ciricutico. Ficou claro, Jéssica, a diferença? Ficou claro. E a levedura ela é uma bactéria outra parada, né? A levedura é funguinho, é mofinho. Funguinho é outra, fungo, é outra coisa, é outra parada. É outra parada. E aí a pessoa que desenvolveu esse caso de intolerância à levedura, então ela pode também ter vários sintomas de intolerância à levedura. Daí é alergia, levedura. Aí é alergia. Porque aí é alergia. Daí não é intolerância. Tá. É alergia mesmo. Ai, gente, hoje tão fácil. Alergia alimentar. Agora. Não, perfeito. Vai, Paulinha. Ai, agora eu queria o sulfito, mas enfim, antes do sulfito, eu queria fazer esse comentário, né? Porque é muita coisa que o corpo da gente pode reagir. Tem várias folhinhas falando dele aqui. Ai, vamos falar do sulfitão. Vamos falar do sulfito. Porque eu não posso perder nada, gente. Vou fazer uma caminha, vai logo sulfito, se for para uma feira que tem em São Paulo. Agora que eu vou pegar um damasco aqui para... Vou pegar molho de tomate, vou trazer para cá para conversa também. Aqui, ó. Nossa, eu fui fazer graça com vocês, perdi minha coisa do sulfito, eu perdi aqui, ó. Perdi tudo, agora ficou assim uma bagunça aqui. Mas vamos lá. Então vamos lá. Não é uma proteína. Como ele não é uma proteína. Então tá. Não, eu vou falar primeiro uma coisa. Primeiro eu vou falar uma coisa muito bacana. Sulfito é o alérgeno do ano 2024. Como assim? O sulfito, ele foi considerado. Todo ano existe o alérgeno do ano. Mas quando a gente fala de alérgeno do ano, a gente está falando de dermatite. É tipo Oscar. É tipo o Oscar da alergia. Isso, The Oscar goes to sulfite. Tipo isso. Não, assim, porque dermatite de contato, tá? Eu não estou falando de sulfito que a gente ingere, eu estou falando do contato. Tem se descoberto vários alérgenos que podem gerar essas dermatites. Dermatite de contato, quer ver ficar mais fácil para você? Sabe o metal? Sabe o esmalte? É isso aí, é essa parada. E o sulfito está sendo considerado um alérgeno emergente, pensando em dermatite de contato. Bom, só para curiosidade, para a gente celebrar, começar celebrando. Como assim? Eu peguei no vinho, o vinho vai me dar alergia. Eu quero detalhes, eu quero entender tudo sobre sulfito. Não, você tomar banho com vinho, talvez até que tiver muito sulfito, pode até dar, né? Mas acho que não é por aí. Né? Na realidade, os relatos aqui com gente que trabalha na indústria alimentícia. Na indústria. Contatos repetitivos. Mão, né? Dermatite de contato em mão e rosto. São esses os casos. Mas e nos outros em que a pessoa tomou um vinho e ficou com dor de cabeça no dia seguinte? O que é isso em relação ao sulfito? Isso existe, essa correlação? Então, agora que eu já dei o Oscar para ele para um assunto, agora vamos chegar nesse outro. Então, o que é o sulfito, né? É o sulfito de sódio, metabisulfito de sódio, pirosulfito de sódio, e tem mais um nome aqui que eu peguei dele, que é dióxido de enxofre. Tudo isso é sulfito, certo? E o sulfito, ele serve para quê? Ele tem uma função preservativa, antioxidante, ele impede que nas frutas, por exemplo, que elas fiquem escurecidas, ele tem um poder microbicida,
E existem os sulfitos naturais de uma série de alimentos, inclusive de vinhos, por isso que não dá para dizer que tem vinho que não tem sulfito, e existe, e se pode acrescer o sulfito a uma série de alimentos. O camarão é sulfitado no barco. Pensa aquele barco que fica lá, sei lá quanto tempo lá no mar. Você acha que o camarãozinho que você compra aqui na beirada é fresco? Ele até pode ser fresco, mas ele é todo sulfitado no barco. Subiu no barco, sulfitou. Né? Então, se fala em sulfito, as pessoas imediatamente associam a vinho, sendo que existe uma regulamentação, e nessa regulamentação existe um máximo de sulfito, e sempre se procura colocar menos sulfito ainda. Por quê? Porque vai dar dor de cabeça? Não, já está provado que ele não dá dor de cabeça. Isso é uma série de aminas vasoativas que existem, uma série não, tem centenas delas, inclusive, que elas estão, sim, associadas ao desencadeamento de dores de cabeça. Depois você pensa, não, mas então é o sulfito do vinho tinto, e fizeram uma série de estudos com os vinhos tintos, tentando, inclusive, estabelecer uma relação causal de alguns tipos de vinho tinto com desencadeamento de dor de cabeça, tanto numa população que já é enxaquecosa, e uma população que não é enxaquecosa, e não se conseguiu fechar, essa conta não fechou. Não se consegue estabelecer uma correlação direta. Ok, precisamos mais estudos, hoje é isso que temos, talvez daqui mais para frente tenhamos outras informações. Né? Esse é aquele estudo que a gente estava falando essa semana, né, Ana? Inclusive, eles fizeram nesse estudo, foi a doutora Graziella, eu estava fazendo um evento, conversando com uma médica, e ela me falou desse tema e mandou o assunto, a gente já incluiu, eu e a Ana Paula aí. Eles fizeram comparações entre vinhos dos mesmos países, vinhos com condições com quantidade de taninos diferentes, para também avaliar se a concentração tânica podia provocar isso, e foi totalmente inconclusivo, realmente. Então, é bem interessante, porque eu acho que rola muita conversa mole em cima disso e pouca evidência sobre o tema, né? Tanto que o estudo chama-se Wine and Headache. A Kelly tem na íntegra. É justamente isso. Então, o sulfito, essa fala de que o sulfito gera cefaleia, isso é old school, gente, é ultrapassado. Já foi essa fala. Não adianta. Mas o sulfito pode dar alguma reação, medicamente falando? Tá bom, pode dar uma reação. Existe um perfil de paciente que a gente fala que tem a tríade de Santer. O que é isso? É uma asma, geralmente é uma asma mais grave, uma rinocinusite com polipose nasal, e ele tem hipersensibilidade alérgica a anti-inflamatórios não hormonais. E esse paciente tem uma facilidade maior, tem uma tendência a reagir também aos sulfitos. Mas não é que ele toma o sulfito e não é que ele é alérgico ao sulfito. Então, dióxido de enxofre, chega lá no intestino, no estômago, é quebrado, ele exala esse enxofre, inala esse enxofre e ele gera uma hiperreatividade de vias aéreas e chia. Então, eu não posso dizer que é uma alergia ao dióxido de enxofre, ao sulfito. É um agravamento de uma condição que ele já tem, mas não é uma alergia. Ficou claro? Isso ficou meio confuso. Não, ficou claro, eu só tô me sentindo envergonhada de todas as coisas que eu falei até hoje, assim, eu tô até me sentindo, até desanimei, assim, talvez. Eu falei para você que você ia se sentir estapeada depois dessa conversa. Ai, amiga, sim, você, exato, tá? É que você não viu o que quer mostrar, você falar para ela, você fala, eu acho que eu tenho não sei o que, ela chateada, gente, assim. E se tem alguém que estuda, é a doutora... Que foi que eu nem ouvi, que estava desligando aqui o telefone? Oi? Não, a pessoa não pode chegar para dizer para você com nenhuma desconfiança, eu acho que eu tenho uma alergia, intolerância, você o quê? Não, já com isso. Vamos fazer os exames corretos, vamos ver os artigos científicos. É mais ou menos assim. Histamina, eu quero fazer essa pergunta agora para nossa amiga. Histamina, né? O que gente, eu tô aqui bem o que é, como faz, para onde vai, como é isso? É possível ter uma reação
não alérgica ou alérgica à histamina? Você está falando das síndromes histaminérgicas? Vamos lá, vamos lá. Então, esse é um diagnóstico de exclusão. São pacientes que eles vêm com queixas, às vezes nada junta com coisa alguma, porque são sintomas respiratórios, sintomas gastrointestinais, sintomas cutâneos, e às vezes realmente você não consegue encaixar em absolutamente nada. Parte desses sintomas você consegue fazer uma investigação. E daí surgiu essa linha de pensamento, que são essas síndromes histaminérgicas, que o que aconteceria? Que tem a enzima, a DAO, a D-aminooxidase, que ela quebra a histamina lá a nível intestinal e a histamina é metabolizada. Então, pessoas que teriam pouca DAO ou uma deficiência secundária da DAO por algum motivo, acumulariam no corpo histamina e teriam esses sintomas que se parecem reações alérgicas, mas por esse acúmulo de histamina. Ainda nem todos os autores acreditam que realmente, se existe, não sabemos ainda, não podemos afirmar se existe mesmo essa patologia ou não. Já tem vários estudos, mas ainda não se chegou à conclusão. Naqueles casos em que você exclui todo o resto, você chegou num ponto que você excluiu tudo. Porque esse é um diagnóstico de exclusão. Nesses casos, em particular, você pode fazer algumas coisinhas, fazer uma dieta baixa de histamina, com alimentos com menos histamina, e existe o repositor da DAO, que você encontra em algumas manipulações. Mas daí o paciente tem que o quê? Tem que melhorar 100%, porque se ele não melhorou 100% também não é esse o diagnóstico. Oh, Jesus, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, você fala, quando o paciente começa a te contar essas coisas, você fala assim, não, é psicossomático. É psicossomático. Nossa, eu ia fazer essa intervenção agora. Doutora Ana, com todo o respeito que eu tenho para a ciência, inclusive, até como estou aqui na USP, vamos falar de artigos científicos hoje, então eu tenho todo o meu amor à ciência. Mas já chegou algum momento, essa é uma pergunta genuína de coração, que a senhora, Você, né, senhora? Você, que é doutora, né? Ela não faz ideia, né, Kelly? É que agora, por educação, eu vou só falar isso. Você chegou para uma pessoa e falou assim, amor, isso aqui é emocional, isso aqui é psicossomático, vai para uma terapia, isso aqui não tem nada de alergia. Vai ouvir o sertanejo, isso é dor de corno. Falei. Sabe o que aconteceu? Me arrependi. Sabe por quê? Ela foi lá no Google, me deu uma estrela e falou um monte de besteira. Nunca mais eu falo. Não falo. Mas você sentiu que você falou de verdade? Não, assim, demônia, mas você sentiu que você falou de verdade. Você falou, amor, isso aqui não é alergia, você precisa ir para um psiquiatra. Falei. Por exorcista. Não falo mais. Hoje, como é que você pode falar isso de outras maneiras? Olha, vamos considerar aqui um tratamento multidisciplinar, né? Vou te receitar aqui, talvez... alternativo. Um exercício físico, né? Que aí já mexe com... Não sendo integrativo, tudo... putz, claro, é verdade. Tudo que é integrativo... A gente já tira. Tira. Tudo que é desinflamatório, integrativo. Isso a gente deixa para lá, né, gente? Vamos deixar a gente gosta de falar do ozônio, né, Kelly? Ai, socorro. Eu estava pensando nisso. Mas para mim não ficou claro, porque eu realmente, quando a Jéssica comentou esse negócio da histamina e tudo, eu não sei exatamente o que é a histamina. Na bebida alcoólica, tem a presença da histamina, pode ser uma causa de uma reação também, eu acho que precisa ficar claro essa questão. Uhum. Existe uma série de alimentos que eles são histaminérgicos, né? Eles são liberadores de histamina por si só. Mas essa quantidade de histamina que eles liberam no nosso organismo, ela é metabolizada pela DAO, principalmente pela DAO, mas por outras enzimas, e não é uma quantidade suficiente para provocar uma reação.
né? Então, os frutos do mar são estaminérgicos. Por isso que às vezes tem gente que acha que é alérgico, não é alérgico, porque eles são estaminérgicos, mas são os mais estaminérgicos. Agora você pensar em outro, o tanto que o vinho é estaminérgico para dar uma reação, é mais difícil fazer esse tipo de afirmação, né? E a histamina, o que é a histamina? Imagina lá, as células brancas do sangue. Nossas células brancas do sangue tem uma delas chamada mastócito, que eu falo que o mastócito assim, é como um bombom de licor, só que dentro é histamina, não é licor, né? E por algum motivo, ele se rompe e joga aquele conteúdo na nossa microcirculação. Certo? E esse conteúdo é a histamina. Quando a gente faz teste alérgico, a gente coloca o quê? O controle positivo do teste? Histamina. Então, a histamina ela é muito importante para o nosso organismo. E a histamina, da mesma forma que o mastócito e o eosinófilo, são as células principais quando a gente fala em alergia. Então, a histamina ela é necessária. Será que a gente não falou, gente? A gente até sugeriu, mas a gente não falou, voltando ao sulfito, né? Porque como a Paula gosta de famigerado, eu também gosto de falar lá do famigerado. Temos que falar do alergênico do ano, doutora Ana. Para a gente parar de falar esses negócios. Mas, doutora Ana, eu tinha avisado as meninas, e é verdade, eu realmente estou aqui na USP, eu vou apresentar um congresso daqui a pouco. Eu tinha falado para as meninas que eu ia participar de parte do podcast. Hoje foi o único dia, infelizmente, que eu não consegui ficar até o final, mas Kelinha e Paula vão seguir. Muito obrigada pelo seu tempo e pela generosidade das informações. Obrigada. Um beijo. Agora eu vou contar a melhor parte, só para você não participar. Tá? Eu ouço. Tá bom. Você vai ter que falar qual é a palavra Isso, exato. Acho que é só liberar a gravação. Eu vou liberar a gravação só para você dizer essa palavra para a gente no final. Eu vou liberar só gente. Então, lá voltando. Sabe o que a gente não falou ainda do sulfito? A gente não falou que tem muito mais sulfito no vinho branco, no vinho sobremesa branco, os vinhos doces, branco de mesa, do que no vinho tinto. Nossa, me deu assim. Os vinhos brancos, os rosés, e também nos vinhos de colheita tardia possuem uma quantidade maior de sulfito do que no tinto, isso é verdade. E Ana, uma outra coisa também. E das frutas, né? Vamos terminar falando das frutas secas. Olha aqui. E normalmente as pessoas só reclamam com vinho tinto, né? Quando exatamente. Sulfito, elas só reclamam do vinho tinto. Se a gente comparar, o vinho tinto tem em média 150 ppm, o vinho branco 210 ppm, e as frutas secas, principalmente o nosso delicioso damasco, tem 1000 ppm. Você tem reação de sulfito quando você come damasco? Tomar 5 garrafas de vinho para alcançar um damasco, né, nessa história. Isso é muito interessante também, porque acaba se... e até queria falar um pouco sobre isso também, né? Acaba se culpando, elegendo um vilão, e ele foi eleito o Oscar da alergia, e não o vilão do vinho, elegendo um vilão, quando na verdade tem acessórios, tem outras situações acessórias que podem ser mais provocativas, a efeitos, inclusive a desidratação, que a gente sempre fala, né, do não se hidratar, e o álcool acaba provocando desidratações no corpo, que podem gerar alguns efeitos no dia seguinte, após o consumo e tudo mais. E tem uma coisa que eu acho que é interessante sempre a gente ressaltar também com relação a isso, são essas questões muito isoladas e que se fala muito na internet sem embasamento, realmente. Eu acho que a gente tem também, Ana, não sei se isso é coisa, mas acredito que aconteça com todo mundo. Tem dias que a gente não está bem para consumir uma bebida. Parece que sobe mais rápido o efeito do álcool, que a gente, né, fica derrubado mesmo, assim. E tem dias que você consegue beber e aquilo desce muito melhor. Então, eu acho que também a gente tem coisas que já estão acontecendo no nosso corpo que permitem que a gente possa consumir de forma moderada e adequadamente. Às vezes uma taça de vinho te faz muito mal, te deixa bêbado rápido, enfim, esse tipo de coisa que não acontece normalmente. Isso acontece mesmo, a gente tem dias que a gente está mais receptivo a alguma coisa, ou o nosso corpo tem uma tendência a responder de forma diferente a uma determinada substância?
Com certeza, até mesmo para comida, gente. Tem dia que, que você não consegue comer, tem dia que você come um monte, você fica bem. O nosso organismo é uma coisa maravilhosa e ele é todo interligado. Então, existe sim essa questão. Não é porque eu estou doente, que você não precisa estar doente. O seu equilíbrio, estou tentando achar um termo, né? Equilíbrio orgânico, enfim. Nossa, eu não consegui achar uma palavra, gente. Será que níveis de estresse, por exemplo, né, podem trazer, assim, a pessoa para ter uma semana péssima, e aí a pior escolha que ela poderia fazer é o que ela normalmente faz, que é encher a cara quando chega sexta-feira ou sábado. Sim, os níveis de estresse agem diretamente, proporcionalmente, claro, a esses mal-estares, porque você já está ansioso, você já está estressado. Você vai acabar bebendo mais, quando você deveria talvez beber menos. Você não vai tomar líquido. E dor de cabeça, sim, vai dar dor de cabeça se você tomar bastante álcool e você não tomar água. Isso sim, isso dá dor de cabeça, tá? Não foi o sulfito do vinho, não foi a amina vasoativa do vinho, não foi o flavonoide do vinho. Foi que é pelo efeito do álcool, do etanol em si. E, de certa maneira, a gente já sabe, né, que a Organização Mundial da Saúde já estabeleceu que qualquer quantidade já dá uma pegada no corpo da gente, né? Então, e a gente está falando que só de vinho, está falando de todas as quantidades de álcool que você consome e vai ter um impacto no seu organismo. Então, dependendo aí da tua sensibilidade, isso pode trazer um quadro que parece uma alergia, talvez no dia seguinte, principalmente uma dor de cabeça ou a desidratação, e, na verdade, tem a ver até, enfim, principalmente com quantidade, inclusive, também, né? Mas então acho que a gente pode fazer uma comparação, né? No dia seguinte, tive dor de cabeça, bebi, comi. Ok, se você comer uma feijoadona hoje, amanhã, você não vai ter algum efeito adverso? É a mesma lógica, gente. Uma moquequinha. Eita, moqueca. 3 pratadas de moqueca, quando você come normalmente, tentando fazer uma dieta, um leguminho com filé de frango, você vai comer 3 pratadas de moqueca, amanhã você vai estar como? Uma pergunta que eu queria fazer, assim, por exemplo, né? Kelly tá com... Kelly, desculpa, mas a Jéssica, que já saiu, mas, enfim, ela tem essa questão que ela tá buscando entender o que está acontecendo com o corpo dela, né? Toda vez que ela está tomando álcool, isso acontece com o corpo. Uma pessoa, toda vez que toma vinho, tem dor de cabeça e não necessariamente ela tomou muito. Conheço pessoas que falam, eu não tenho problema com vinho tinto, eu tenho problema com vinho branco. E por aí vai, né? A gente, como trabalhadora do vinho, a gente recebe muitas histórias. E o primeiro passo, lógico, é procurar uma alergista, né, que é a sua especialidade. Quais são os passos dessa investigação, assim? A gente já falou do último, né, procura uma terapia, que se a gente não encontrou nada, talvez a terapia te ajude. Mas quais são os primeiros? O alergista, nós alergistas, somos a minha fala. O alergista, ele é o Sherlock Holmes dos especialistas, né, dos médicos, porque tudo, nós fazemos aquela entrevista, né, a anamnese. Então, essa conversa direcionada vai me fazer muito minuciosa, que demanda tempo, demanda expertise no que é que você vai perguntar e para onde você vai conduzir essa história. A partir de uma anamnese, você já tem substrato para você imaginar que possa se tratar de um quadro alérgico ou de um quadro não alérgico. E a partir daí, das suas hipóteses bem fundamentadas, aí você parte para a investigação. E a investigação será de acordo com as suas hipóteses diagnósticas. É por aí. E eu tenho mais uma pergunta aqui para finalizar também. Uma pessoa que sente-se mal, tem algum tipo de reação com a bebida alcoólica parecida por algumas vezes. Você acha que isso, quando deixa de ser um quadro isolado, começa a se tornar repetitivo, é importante buscar um alergista alimentar? Tem alguma outra especialidade nisso? Ou é realmente um quadro para ser investigado na sua especialidade? Porque eu acho que o mais complicado hoje, para nós leigos, é você saber quem que você procura, né? Porque hoje, por exemplo, a gente vê muita gente
cortando, como eu estava falando, fazendo terrorismo alimentar, mas indo procurar outras classes de profissionais, não desmerecendo o conhecimento de outras classes, mas que talvez não sejam aptas a dar diagnósticos tão aprofundados que podem mudar substancialmente a vida da pessoa. Então, a pessoa tendo alguns episódios repetitivos, é importante buscar isso e seguir com alergia alimentar? Se é repetitivo, ele precisa de investigação. Uhum. Eu tive uma vez lá em 2015, outra vez tive agora. Entendi. Acho que não é pertinente. Mas se é repetido, precisa ser investigado. E, na realidade, é o alergoimuno que abraça essa parte da medicina, essa parte investigativa. A gente investiga alergia alimentar, alergia a medicamento, uma série de outras alergias, mas é o profissional de alergia e imunologia que está apto a fazer essa investigação. Ótimo. E dá para conviver com esse tipo de reação também, né? Acho que isso é importante. Até essa questão que eu comentei no começo aí da questão de quando a gente já tentou, eu finalmente, a Aura falou, olha, eu acho que você tem isso, é essa questão. A diminuição do consumo inibe qualquer tipo de reação adversa também. Sim, então, se não são reações alérgicas que te colocam em risco, sim, a resposta é essa. Se nós estamos falando de reações alérgicas, daí é não. mais problemático. Então eu acho que tudo tem que ser investigado e é complicado. A Jéssica, a gente conversou sobre isso, porque quando ela começou a falar, eu falei, tem que buscar um especialista no tema, exatamente porque é um assunto que se desdobra de distintas formas e só um profissional pode diagnosticar. Mas o mais importante aqui, eu acho que é a gente entender que há a possibilidade de se desenvolver algum tipo de reação ou alergia com alguns dos componentes presentes nas bebidas alcoólicas, especialmente no vinho. Isso não é isolado, tem que ser investigado aprofundadamente. Então, a recomendação é a gente procurar um profissional especializado. Não, posso contar uma coisa? Pode. Não procura o sommelier, procura a doutora Ana Juliane, por favor, porque a gente não sabe. O meu caso, você vê, o meu caso é com uma cerveja. Eu atendi uma senhora, teve uma reação anafilática muito importante. Foi para UTI, assim, foi algo realmente bizarro. Foi uma reação anafilática mesmo. E o que ela tinha comido? Ela mora na área rural, e ela tinha comido, ela estava fazendo almoço, tinha comido mandioca frita e tomado cerveja. Mandioca é um alérgeno nacional por excelência. Nós, brasileiros, que descobrimos o alérgeno da mandioca, na USP, inclusive. Conheçam meus amigos, com muito orgulho. E, então, mandioca pode dar alergia, sim. E ela falou, eu falei, é a mandioca. Eu assim, é mandioca, mas eu como mandioca todo dia, doutora. E você já comeu mandioca depois? Comi mandioca, tô comendo todo dia, não dá nada. Falei, então, né, mas o que? Cerveja? Ela falou, a cerveja também não é, porque eu tomo cerveja todo dia. Eu divido uma cerveja com o meu marido todo santo dia. Falei, caramba, daí eu fiquei meio perdida. Falei, gente, que será? Será que é um inseto pimpô? Não sei o que lá. Daí fui discutir com os meus amigos que trabalham com alergia alimentar. A grandíssima maioria, tudo mulher. Chegou um amigo meu de São Luís Maranhão e falou assim, qual cerveja ela toma? Eu sei lá, cerveja? Chega de cerveja? Como assim? Então, ele matou a charada. Em casa com o marido, ela tomava uma cerveja chamada Polar. É uma cerveja simples e não tem cevada. Aquele dia, ela fazendo o almoço para a turma lá na casa dela, o genro dela falou, sogra, toma aí uma cerveja de verdade. E deu uma Heineken. Eu fui investigar, ela tem alergia à cevada. Ela fez uma anafilaxia por cevada. Caramba! Tem a Vitibir também, que a pessoa pode ter alergia a trigo, e a Vitibir, se eu não me engano, ela é uma cerveja de trigo, né? Tem uma cerveja... Tem outra de trigo também. Caramba, mas é dentro da mesma lógica. Caramba, olha isso, né? É realmente os trabalhos de Sherlock Holmes, amiga. Muito legal. Mas é uma delícia. Muito legal esse trabalho, muito legal. Muito bom. Alguma outra coisa, Paulinha? Olha, eu acho que eu hoje não fui estapeada, eu estou muito feliz, estou com muitas respostas, eu anotei várias coisas aqui. Quando a pessoa chegar, né, Kelly, então eu bebo, tal, sinto tal coisa, vem cá, você já investigou?
Vamos culpar o vinho, não, o vinho é tão bom, o vinho faz tão bem pra gente. Será que não tem outra coisa, né? Vamos abraçar também. Faço consultas online. Boa. A gente vai colocar na descrição do podcast o teu @, também do Instagram, para o pessoal te seguir. E eu acho super importante isso. Acho que a Paulinha caiu aí um pouco. Eu também acho. Caiu um pouco. Mas a gente continua aqui enquanto ela volta. Mas é super importante, eu acho que isso mesmo, correr atrás de um diagnóstico mais preciso. E, enfim, a gente sai com um monte de coisa para pensar aqui, Ana. Te agradeço bastante. Voltou, Paulinha? Voltei, fiquei preocupada, porque a gravação está comigo. Então, por favor, não. Não, mas eu estava falando para Ana que a gente sai com um monte de coisa para pensar, realmente, especialmente que não dá para ficar repetindo essas besteiradas aí, à torta e direito, principalmente a gente que comunica vinho e tudo mais, mas sim, também como profissionais, orientar uma pessoa, que se ela tem muitas reações à bebida alcoólica, ela deve procurar um especialista, né? Assim como qualquer outra. E aqui na descrição do podcast a gente vai colocar também o @ da Ana, que é doutora Ana Paula Juliana Alergista, é isso? Como é que é o teu @ mesmo? Doutora Ana Paula Juliana. Ana Paula Juliane, alergista. Isso, e deixa eu pontuar uma coisa, que eu gostei muito de participar com vocês, porque a gente conversa como se estivesse realmente ao redor de uma mesa, a gente fala de uma forma descontraída, a gente faz piada, a gente fala até umas coisas que nem precisaria, mas a gente está falando de coisa séria. Sim, não é por isso que a gente está falando de coisa muito séria. Essa então, é a ideia. Essa que é a pegada desse podcast. Exato, da gente ter temas de todos os estilos que circundem o mundo do vinho, que sejam assuntos sérios, que façam as pessoas pensarem, tomarem atitudes diferentes frente aos problemas da vida, às causalidades, mas sempre com bom humor também. E a gente sempre tem, Ana, no final do episódio, uma palavra que a gente deixa registrada, para que o pessoal que ouve comenta lá no Instagram depois a palavra que ouviu aqui ao final, para falar para a gente que ouviu até o final. Eu votaria hoje nesse vilão inimaginável até hoje, que eu não sabia, porque eu amo ele, que é o Botrytis. Não, eu não amo ele no começo. Eu gosto dele. Eu não gosto dele no começo do crescimento das uvas, eu gosto dele na colheita tardia, quando ele ataca as uvinhas para fazer vinhos maravilhosos. Então, eu acho que a palavra do podcast de hoje é o Botrytis. Amei, não precisa escrever com Y no lugar correto. O importante é escrever Botrytis. O Pito não merece essa menção, porque ele já ganhou o Oscar da alergia esse ano, já está muito na crista da onda. E não cancelem ele, tá vendo? O Pito é nosso amigo também. É isso aí. A gente não comeríamos camarão se não fosse sulfito também, né? Então vamos levar isso em consideração. Ana, muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei que a tua agenda é complicada, ela é uma médica super requisitada, como eu disse no começo, ela é palestrante de várias empresas, porque ela é uma referência em alergia alimentar, e além de tudo isso, ela é minha amiga, então eu posso puxar o saco dela mesmo, porque ela é foda. Obrigada, e a gente se vê sábado. É sábado. A gente se vê sábado. E tá, vou contar uma coisa, eu não tomo caipirinha com açúcar porque eu não gosto, não é? Eu como açúcar. Ela é alérgica. Meu Deus, revelação. E aí um dia a doutora Juliane... Contei que ninguém sabe. Você é alérgica a açúcar. Super. Kelly Bergman é alérgica a açúcar. Num boteco, ela vira para a garçonete e fala assim: moça, eu sou médica, alérgica alimentar, e a minha amiga é alérgica, você não põe açúcar na caipirinha dela. A menina olhou com uma cara para mim, tipo, porra, bebendo pra caramba, aqui vem me falar de açúcar, né? Enfim, histórias que a gente tem. E ela com a tacinha de leite harvest dela, né? Depois. Um beijo, gente. Obrigada, Ana. Obrigada. E com certeza vai ter parte 2, porque, enfim, vai rolar muita conversa. Espero vocês aqui no Vale, tá? Inclusive, vocês estão me não chama que eu voltem. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada,